Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Mídia Certa, hoje recebendo a publicitária Juliana Petean, da P² Comunicação e Marketing, está aqui de São Carlos. Juliana, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite aqui para esse bate-papo. Na verdade, o Mídia Certa, como a gente já falou aqui, não existe nenhuma formalidade, é mais para a gente conversar mesmo a respeito do mundo da publicidade e propaganda e também a respeito do teu negócio, que é a P². Né? Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que o nosso papo seja um tanto quanto motivador, talvez, com esse papo de crise, né, que a mídia vem demandando tanto tempo, mas a gente já teve várias crises no Brasil, né? 2004, 2008, 2012, e todo mundo saiu e acho que essa não vai ser a primeira nem a última. Como disse um cara que esteve aqui a semana passada, ele falou o seguinte, ele falou que época de crise, enquanto alguns choram, outros fabricam os lenços. Misanguanais. Não é? Então, e o cara citou isso aqui, Misanguanais, exatamente. Misanguanais. O cara citou isso aqui. E agora eu acho que o momento é esse mesmo, Exatamente. da gente fabricar os lenços. Inclusive eu li hoje uma matéria que ele, na crise de 2004, aconteceu alguma coisa que ele, no dia que aconteceu, ele deitou, se trancou, não foi trabalhar. No dia seguinte ele levantou com uma surpreendente, como sempre. E é exatamente isso, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Vendem lenços, Vendem lenços, exatamente. E hoje, na verdade, esse momento que a gente está passando agora, a área que nós trabalhamos, que é a área de publicidade e propaganda, eu acho, e eu gostaria muito de ouvir sua opinião nesse sentido, que é um instrumento, uma ferramenta que faz a grande diferença, né, Juliana? Exatamente. A gente teve... não vou deixar de dizer que vários empresários receosos frearam, ficaram com medo, porque o maior problema hoje a gente avalia essa carga tributária que afeta a todo o segmento, mas a gente se surpreendeu com bastante cliente dizendo, eu não posso ficar parado, eu não posso entrar nessa vibe, nesse pessimismo, a gente tem que fazer alguma coisa, e foi muito legal, porque inclusive semana passada teve um up assim, de clientes novos, clientes vindo pedir campanha, e a gente sempre proativo, mas você fica também Sem dúvida. na retranca, né? Tipo, tentando mostrar que a crise é mais uma e a gente tem que... O consumidor hoje cada vez está muito próximo do produto, do canal de relacionamento da empresa, então a gente tem que trabalhar bem de perto com esse cliente e é em cima disso que a gente trabalha orientando, né? Eu falo que a P² não é só uma agência, ela é mais que propaganda, é uma agência de negócios, porque o nosso negócio não é layoutar, fazer o roteiro do vídeo, não, a gente quer medir o resultado daquela mídia, daquele investimento, procurar exatamente onde está o canal de vendas dele. É o compromisso com o dinheiro, com o investimento do teu cliente. Exatamente. Né? Hoje, né, eu particularmente tenho uma opinião, e aí vai muito o lado, quando eu falo que nós temos que nos tornar realmente a ferramenta de mudança, um instrumento de mudança, ajuda da mudança, né, junto aos clientes, ao mercado. Que essa crise, na verdade, não é uma crise econômica, é uma crise política. Exatamente. Né, que acaba invariavelmente refletindo na economia do país. Exatamente. Mas não adianta ficar esperando acontecer. Você tem que buscar, porque o teu estoque está lá e você tem que vender. Exatamente. Né? Quando eu falo isso com o papel a gente do cliente, fala dos pontos macroeconômicos, né? Então, não tem como. Há 5 anos atrás, o mercado agia de uma forma, hoje ele é completamente diferente, e assim vai ser daqui 5 anos, e cada vez mais com essa introdução tecnológica, principalmente. Mas a gente está bem satisfeito. P², a gente sentiu um gás novo, assim, uma energia boa, e cliente que acredita, né? A gente conversa muito, não é só um trabalho de você querer vender para o cliente, acho que isso é consequência. Então a gente trabalhou muitos textos, livros, reportagens, nós mesmos da agência, a gente participou de várias palestras que tivemos aí em algum tempo aí em São Carlos, o pessoal foi para Ribeirão fazer
um renovo aí, uma qualificação de dia inteiro com o pessoal da África, pessoal de várias empresas grandes que trabalham com marcas grandes, porque o pessoal fala, mas aquele lá investe porque tem dinheiro. Mas eu acho que cada cliente, na medida, na porçãozinha certa ali, da porcentagem do faturamento dele, se ele fizer a lição de casa, com certeza isso resulta. Que se você não fizer, o outro vai fazer e vai ocupar o seu lugar no mercado, né? Então... Hoje, evidentemente, você já tem uma experiência. A P Quadrado hoje ela é de 2002. 2002 você tem aí 13 anos, de mercado já, né? Já. E tal qual, porque eu sempre digo o seguinte, que o que nos separa, na verdade eu não digo que o que nos separa, na verdade o que nos une, Araraquara e São Carlos, é uma grande avenida de 40 quilômetros. Sim. Se tanto. É o que nos une. Né? E o mercado de São Carlos, assim como o de Araraquara, é um mercado que eu vejo muito pujante. E já não é de hoje. Mas tem vindo assim numa pujança muito grande. Quando você vê alguns investimentos, quem esteve aqui comigo foi, a semana retrasada, foi o Rodrigo, que está fazendo, que é o investidor lá do Passeio São Carlos, né? O Rodrigo Sena, um rapaz que não tem 40 anos e é fantástico. Ele está botando lá uma grana pesadíssima, quer dizer, fora outros investimentos que São Carlos está recebendo também. E o mercado de varejo de São Carlos também é muito forte, né, Juliana? Sim, E vocês, como agência que tem já 13 anos, com certeza vem acompanhando essa evolução. Chegou uma determinada época da agência que a gente focou bastante no varejo. A gente gosta muito do varejo, tem bastante experiência com varejo e, assim, tem uma briga boa. Tem uma briga boa lá, a concorrência é saudável, mas os empresários acreditam, né? Então investem e já tivemos cases, assim, fantásticos com clientes que há pouco a gente falava sobre os arquétipos, que é um dos diferenciais que a gente introduziu na agência em 2008. Então, são grupos de emoções que a gente, através da pesquisa, detecta e consegue aplicar de uma forma muito mais fidedigna a emoção que o teu cliente pertence. Então, às vezes, o seu produto ele é totalmente lúdico, você tem que usar aquela linguagem e o empresário acha, né, ou achava, na opinião dele, que ele deveria fazer do gosto dele. Isso. Esse é um ponto que é muito legal de se colocar. Muito bacana. Que, normalmente, não é só fazer, falando sobre os arquétipos, que acho que a gente pode falar sobre isso mesmo. É muito comum ainda hoje, já foi muito pior, mas é muito comum ainda hoje, a hora que você dá uma consultoria, né, porque na verdade nós somos consultores, né, exatamente, para um determinado cliente, para um determinado segmento, esse cliente ele adota uma postura de que os programas, bem pior, os veículos e os programas que devem ser colocados num planejamento de campanha para o público dele deve atender ao que ele acha que deve atender. Exatamente. Né? E aí, a hora que você define, através de pesquisas arquétipos, que eu gostaria que você falasse mais sobre isso, o cliente entende isso? Entende. Assim, no começo foi um pouco mais difícil, né? Porque tudo que é novo causa uma certa, não vou dizer desconfiança, mas você tem que realmente, e é científico, né? A gente está tratando de... técnico. É técnico. Porque a simpatia fica de lado. Fica né? de lado. Pessoal. Simpatia pessoal exatamente. Fica de lado. O arquétipos, eles acabam sendo uma junção de vários grupos de emoções, né, que tem a ver com Jung, e aí foram definidos 12 grupos de arquétipos, e a gente utiliza de uma técnica para aplicar essa pesquisa e tabular os resultados, e é fantástico quando você senta com a diretoria, porque você envolve, essa pesquisa não é aplicada no consumidor final, ela é aplicada com você, o presidente da empresa, o gerente, a faxineira, a telefonista, porque é o que eu enxergo da empresa.
Entendi. Então, a gente tem alguns adjetivos através desses... Antes a gente usava um painel... Da empresa ou do cliente da empresa? Não. Se eu estou tratando direto com o meu cliente, não o consumidor final, é a empresa dele. Eu preciso saber que grupo de emoção ela pertence ou o produto dele pertence para a gente trabalhar cor, linguagem, tipologia, uma infinidade de abordagens. E assim, é muito legal. Atrás disso você faz um diagnóstico. Exatamente, um diagnóstico. Tá. A gente tem, assim, a hora que apresenta, é surpreendente ver os olhos das pessoas que estão recebendo a informação, porque assim, encaixa certinho e a gente procura separar, inclusive quando a gente aplica no empresário ele como pessoa. É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Como pessoa, pessoal. E os funcionários também? Tanto o pessoal, estrategicamente escolhidos. Então como ele vê, ele como se ele fosse o cliente da empresa, ele pessoa, Sei. E como ele vê a empresa como empresa. Quer dizer, ele fica dos dois lados da mesa. Dos dois lados, porque na hora da gente tabular, eu preciso mostrar para ele, olha, o seu arquétipo é esse, o da empresa não é esse, então a gente não fala assim com o seu cliente. Entendi. E é muito legal, porque isso veio trazendo, assim, cases de clientes, a gente atendeu o Senac por mais de 8 anos. Eu lembro. Aqui em Araraquara, Me inclusive, lembro. também Muito. saudades da Fernanda, da Silene. Verdade, da Fernanda, trabalhamos, né, divulgando, fazendo spots divulgamos lá quando eu estava nas rádios. Nós fizemos muitas campanhas. A P Quadrado atendeu alguns clientes aqui em Araraquara, um mercado bem legal, por ter 2 universidades também, acaba formando bastante publicitário, né, um mercado que é palatável, né, recebe bem essa parte de propaganda. E voltando no assunto do arquétipo, a gente, um cliente super especial que a gente teve foi a TIM Calçados, que foi o João, a TIM Calçados. TIM Calçados, em São Carlos. Lá em São Carlos. Hoje ele não está com a gente, não está na conta da P Quadrado, mas eu falo com bastante orgulho porque é um case de sucesso. A gente passou todas as etapas com ele porque tinha 25 anos da empresa, desde a parte do rebranding, né, que ele precisava acontecer, a gente foi esmiuçando o tipo de cliente dele, ele tinha cliente que vinha ainda da fazenda, do sítio, comprar, e é impressionante, assim, a mudança foi acontecendo e eles foram assimilando tanto o empresário quanto os colaboradores e o cliente deles. A gente recebeu inúmeras mensagens de carinho, através de fanpages, né, através do próprio testemunhal do cliente. Chega lá, João, ficou muito legal, inaugurou outras lojas. E assim, o resultado disso, Virgílio, foi o boca a boca. Por quê? Você via o que acontecia e as pessoas comentavam. Entendi. E aí a gente teve facilidade de implementar esses arquétipos, porque ele é trabalhado muito na psicologia, então a Universidade Federal lá tem muitos psicólogos, e enfim, a cidade é uma cidade... Que é personalidade, exatamente, é a personalidade. Exatamente. Então vou dizer, hoje o teu arquétipo pode ser um, daqui um ano nada impede dele ser outro, sem porque dúvida. As tendências, né? Não é à toa que temos as tendências em maquiagem, moda, carro, enfim. Outro case também foi a Toalha São Carlos, que a gente veio participando desse movimento todo, né, em 2008, 2009, não me lembro agora, de mudanças. E a gente aplica, hoje tem cliente que nem sabe que a gente está aplicando, mas tem cliente que a gente faz questão de dizer, de mostrar, porque não é todo mundo que... Às vezes entende, a gente já chegou a se deparar com funcionários de empresas nossas falando que eu não vou responder porque com medo de descobrirem alguma coisa, mas isso não tem nada a ver, isso só vem a somar na empresa. Você tem sua personalidade, você não vai mudar e nem é isso que o nosso cliente quer ou a empresa quer. A gente quer falar direto com aquele grupo de emoção. Então assim, só para demonstrar a Calvin Klein, se você avaliar os anúncios na revista da Calvin Klein, geralmente eles são cinzas, né, prateado, um tom meio cor especial. Eles exploram um lado mais I Am Star, que é um dos grupos de emoção. Então, assim, ele fala com você? Comigo não fala, com meu irmão fala. Então, a cerveja, outro grupo que você fala, você toma Heineken, eu tomo Bohemia e você Skol. Por que Skol é mais amado? Então, assim, você começa a perceber que é desde o formato da embalagem, da cor, e percebe a linguagem.
muito tempo atrás, lembra da propaganda da Knorr? Era o quadradinho do tempero, você jogava na panela e era tudo focado em cima do produto. Hoje é a família, é a reunião familiar, é o almoço, é a alegria, é o convívio. Então a gente busca através dessas emoções. Então a psicologia, o neuromarketing, o arquétipo está por detrás disso tudo. E que eu acho muito bacana, porque você não quer ficar ali vendo o produto, você quer saber o que ele te proporciona. Então vamos falar dos benefícios, vamos falar das características, das coisas boas, e é por aí que a gente tem trabalhado. E te dá muito mais segurança, assim como para o cliente também, né? Com certeza, e o nosso dia a dia é totalmente diferente. Ele não é igual todos os dias. Todo dia é um dia diferente. É um dia diferente, e quando a gente se depara com esses desafios, porque é desafio. Desafio para a agência, desafio para o empresário. E essa soma aí de positividade é bem bacana. É bem bacana. Juliana, nós vamos para o intervalo de apoio cultural agora do primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos falar sobre business Canvas. Ok. Que eu, francamente, como eu sempre digo aqui, eu sempre estou aprendendo, né, aqui com os meus convidados. E quando eu recebi o currículo da P Quadrado, e mais propriamente da Juliana PTA, eu vi Business Canvas. E aí eu perguntei para ela e a gente teria que falar sobre isso. Né, Federico? Falar sobre Business Canvas. No segundo bloco a gente volta com a Juliana PTA, da P Quadrado, Publicidade e Marketing, Propaganda e Marketing. Comunicação. E Comunicação, de São Carlos. Até já. Você quer ficar bem informado? Saber dos principais acontecimentos do dia na sua cidade? Economia, saúde, prestação de serviço, opinião e muito mais? Tudo isso com a qualidade e credibilidade que só a TV Cultura tem? Jornal da Cultura Paulista, ao vivo para as regiões de Araraquara, São Carlos e Matão. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Cultura Paulista. Eu espero você. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira. Ok, pessoal, estamos de volta com o Mídia Certa, recebendo aqui a publicitária Juliana PTA, da P Quadrado, de São Carlos. Juliana, falamos sobre arquétipos, falamos sobre a P Quadrado, e agora eu gostaria de entrar num assunto que eu deixei aí um gancho no primeiro bloco, que é o Business Canvas, que vocês também adotam lá na P Quadrado. Vamos falar um pouco a respeito disso. O arquétipos, pelo que eu pude entender, né, você analisa muito a personalidade, como o próprio nome diz, arquétipo, né, a personalidade do dono e dos seus funcionários para poder delinear ali um diagnóstico, tirar dali um diagnóstico a respeito... a personalidade da empresa. Então, como eles veem a empresa... Como eles veem a empresa. Exatamente. Né? A gente acaba trabalhando o pessoal para a gente poder separar muito bem que eu não vou fazer o que você quer, porque aqui a técnica está me mostrando, é isso que deu, a empresa está falando. E muitas vezes tem cliente que você nem precisa aplicar o arquétipo. Por exemplo, um buffet de salão de festas infantis. Você já sabe qual Exatamente. Né? Uma escola de educação infantil. Fala, a gente fechar. O arquétipo, quando você fala, você define, você diagnostica a personalidade da empresa através do dono para chegar no teu cliente, no cliente. É isso, né? Exatamente. Tá. Muito bem, legal. Como a Disney, se a gente olhar, se você olhar a Disney, ela é totalmente lúdica, porém ela fala com você, ela mexe comigo, com o idoso, com a criança, então... E tem outros envolvidos, mas tem gente que confunde demais a personalidade pessoal com a jurídica. Isso. E é isso que a gente
trabalha no limiar de você até evitar conflitos, porque você tem que deixar muito bem claro, profissionalmente, que tem cliente que não quer saber, vamos trabalhar do meu jeito, e aí a decisão é nossa, saber como vai fazer, porque o dinheiro é dele, mas né, junta o know-how dele com o nosso para a gente trabalhar. E o Canvas foi... eu tive um colaborador que trabalhou há muito tempo comigo, ele era daqui de Araraquara, inclusive, pegava ônibus todos os dias. Publicitário? Ele, não lembro agora se ele é publicitário. Eu vou te confessar, Virgílio, eu tenho contratado pessoas que têm o dom. Porque eu já tive, exatamente, eu já tive... colaboradores comigo que ficaram 7, 8 anos que nunca frequentaram uma faculdade, mas se você sentasse do lado para trabalhar, você ficaria surpreso de ver assim, tamanha facilidade, a manipulação e a vocação e o talento. Exatamente. Então, hoje em dia, assim, você acaba usando outros métodos de recursos humanos para você avaliar. Eu gosto de fazer um teste, de pedir alguns jobs, você acaba percebendo, né, com 15 anos de experiência no mercado. Sem dúvida. No sangue, meus avós sempre foram vendedores. Então, você vai tendo feeling do negócio. Sim, é claro que a gente se engana com... Né, a gente não é perfeito, risco, mas claro. é o risco. E o Rafael voltou, ele foi para a Austrália, ficou um tempo nos Emirados Árabes, trabalhou em São Paulo e se mudou para o interior, cansou da vida, né, corrida de São Paulo, e me ligou: Ju, estou em São Carlos, vamos conversar. E foi uma época que o Thiago saiu da agência, se mudou para Campinas, a minha irmã, Fernanda, também, né, a maternidade envolveu ela de uma certa forma, que ela acabou deixando, eu fiquei sozinha, mas eu amo o que eu faço, e junto com a força, energia e tudo que o Rafael tinha de bagagem, a gente trouxe o Canvas. Ok. Então, assim, o que é o Canvas? Ele é uma tela... Desde quando vocês estão com o Canvas implantado? O ano passado, retrasado, okay. Começo do ano 2 anos. passado, final de 2013, começo de 14. Maravilha. É uma tela? É uma tela onde a gente tem 9 características que eu vou te visitar. Tá. E a gente vai avaliar o seu negócio. Eu não estou indo lá vender a propaganda, a mídia. Eu vou fazer uma consultoria de negócios. Porque muitas vezes eu já me deparei com um cliente que o problema dele era completamente de recursos humanos. Não adiantava ele investir na mídia. A gente trazer através desse recurso o cliente na empresa dele e chegar lá e ele bater de frente com a realidade que não condizia. Por isso que dizem que a propaganda é enganosa. Então, a gente começou a vir de trás para frente, porque já o interior é um mercado pujante, porém, as grandes empresas e as grandes agências que estão nos grandes centros têm uma visão mais rápida da coisa, a pegada é para ontem, enquanto aqui a gente tem uma vida mais tranquila e acaba pensando um pouco mais. Tá. E de você olhar e falar assim, seu problema são os seus vendedores. Sei. Então, ou você, não posso mandar embora, 30 anos de casa, então, reciclagem. Aí a gente se aliou de vários parceiros, ele também tem a liberdade de escolher quem ele quer vir treinar, um consultor tal, e de trazer e resolver aquilo primeiro para depois entrar a agência. Entendi. Então, eu acho que dessa forma, Virgílio, a AP acaba se diferenciando por causa disso. Eu tenho a plena convicção de chegar em você e falar, não vou te atender agora, você não está precisando de mim, você está precisando disso, daquilo outro. De um outro tipo de consultoria aqui dentro. Exatamente, porém, né, existem alguns tipos de job que não vai ser do dia para a noite, que ele vai, né, criar um espacinho lá, um share no mercado, um share na mente da pessoa, então a gente precisa vir trabalhando de uma forma nos bastidores, talvez um endomarketing, alguma coisa, né? E o Canvas, ele avalia. Então, ele tem ameaças, oportunidades, os canais. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como esse filme que a gente acabou de mostrar, né? Ele é bem detalhado. Bacana. Ainda baseado nisso que a gente acabou de ver, eu gostaria de perguntar o seguinte para você. Existe uma diferença entre quando você aplica o teu método de arquétipos
e do Canvas. O arquétipos, aquilo que a gente falou, Sim. que é voltado. Agora, o Canvas você busca, através de essa metodologia, que são esses quadrados que nós vimos e que você mostrou, e que você está falando, que são aplicados como? Também no dono e nos funcionários, clientes? Como é? Não, a gente elabora um questionário, a gente tem algumas reuniões, inclusive para detectar porcentagem, quanto ele cresceu, quanto ele caiu, qual que é a meta e o objetivo dele do ano. Então, assim, não existe pesquisa, né, de tabulação, essa pesquisa de fundo emocional, porém o Canvas soma com arquétipos. Então, uma coisa eu estou falando da emoção, exatamente, Tá. Super se complementam. Então, por isso que eu acho que a agência de propaganda hoje, que visa o negócio do cliente dele, não beber e não ganhar, porque, né, é que nem você vai tirando o leitinho da vaquinha até ela secar, não sai mais nada. Então, você tem que crescer com o seu cliente. Eu acho que essa é a postura. Exatamente. Eu acho que isso que você falou agora é fundamental. Acho que, antes de mais nada, uma agência tem que ter o comprometimento. Exatamente. E tem que estar sentada na cadeira do cliente para entender o negócio dele. E eu tenho certeza absoluta que com esses dois formatos que você aplica no cliente, você consegue ter essa visão muito clara, de cima, de como funciona não só o empresário, mas a empresa e também o seu público-alvo. Exatamente. É por aí. É por aí. Muito bom. Mais que propaganda, uma agência de negócios. Mais que propaganda, uma agência de negócios. Legal, muito bacana. Olha, Juliana, a gente terminou aqui o nosso programa. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer, foi um prazer imenso em te receber aqui no Mídia Certa, nessa oportunidade de trazer uma pessoa que representa a P Quadrado aqui, que é uma agência tão já tradicional e consolidada em São Carlos, para falar a respeito desses dois assuntos, né, Douglas, que a gente... Diferentes e que a gente aprende, né, cara? É muito bom isso. E eu tenho certeza que muita gente que está do lado de lá da telinha vai também aprender com relação a isso. Okay. Tá bom, querida? Ok. Obrigado. Beijo. Obrigadão, viu? Obrigada, Douglas. Ok, pessoal, a gente fica por aqui. Lembrando que esse programa ele é reapresentado no sábado, às 17 horas. A gente espera por vocês. Um grande abraço e até lá.